querubins. Ontem, na ministração que teve aqui por nosso Rabi, na Paraxá que aqui foi ministrada, se falou sobre a Shekinah. E o texto de Havdalah sempre casa com a Paraxá da semana. E esse texto de hoje fala sobre a inauguração do grande templo construído por Salomão. E é interessante que alguns capítulos antes tem toda a narrativa dessa preparação, dessa construção, dos especialistas que vieram construir o templo, dos artifícios, de toda a preparação, de toda a parte visual do templo, né? Toda a parte decorativa, toda a simbologia. Mas a cereja do bolo, digamos assim, a parte principal antes da inauguração, seria trazer essa arca, a Arca da Aliança, tão citada no Testamento, no Primeiro Testamento, que é citada aproximadamente 200 vezes, de tão importante que ela era. Era uma simbologia, claro. Evidente que o Eterno não está dentro de um caixote, seja ele de madeira ou seja ele de ouro. Nosso Deus, ele está acima de tudo e de todos, e a sua presença, a sua Shekinah, ela é expansiva. Ela vai até onde o limite da mente humana não consegue compreender. Então seria muito simplório da nossa parte achar que o Eterno estava dentro daquela caixa feita de madeira, revestida de ouro por dentro e por fora. Evidente que aquilo era uma simbologia, mas era a simbologia máxima daquele povo, era referência para aquele povo da presença de Deus. Hoje nós vivemos dias em que a simbologia do que é sagrado tem sido deixado de lado. Hoje, o que se pensa sobre religião, ou sobre, melhor dizendo, sobre Deus, é que não precisa de símbolos nenhum mais, não precisa de reverência nenhum mais, não precisa mais de nenhuma construção humana que simbolize Deus. Então, com isso, a simbologia da presença de Deus tem sido deixado de lado nos dias atuais por aqueles que dizem o servi-lo. Eu louvo e engrandeço a Deus porque aqui na nossa sinagoga nós sabemos valorizar as simbologias. Tudo aqui tem o seu significado. É claro que Deus, ele não está limitado a um rolo de Torá. É evidente que o Eterno não está limitado a um templo de 4 paredes. Mas, de alguma forma, nós temos que reverenciar aquilo que ele deixou para ser reverenciado. Se nós temos um rolo de Torá, existe uma simbologia ali, existe algo da parte de Deus materializado ali. Então nós temos que ter esse cuidado e esse temor com aquilo, ou com as expressões que Deus se materializa na nossa vida. O Eterno se materializa de várias formas. Ele se materializa na sua família, ele se materializa pelos seus filhos, ele se materializa pelo templo onde você serve a ele, ele se materializa pelas providências, pelo alimento que entra dentro do seu lar. São simbologias da manifestação do Eterno. E se nós nos desligarmos espiritualmente, fecharmos os nossos olhos, nós não vamos conseguir ver a materialização do Eterno. Eu acho interessante que todo o templo já estava construído, todo. Os portões, os altares, tudo estava no seu devido lugar.
mas a inauguração tinha que acontecer quando a Arca da Aliança ali estivesse. Porque era o simbolismo máximo da presença do Eterno. Ou seja, o templo pode ser lindo, mas se não tiver a presença do Eterno, ele não pode estar funcionando. Se nós também somos templos, nós podemos ter todo o cuidado, toda estética, toda harmonização facial, toda roupa bonita, mas se não estivermos com a presença, com a Shekinah, com a presença do Eterno dentro de nós, nós estaremos vazios. Eu quero levar você nesta noite a pensar nessas poucas e rápidas palavras que eu aqui expressarei, a entender que é muito mais importante o seu interior, é muito mais importante o seu templo interno do que a sua condição externa. O que eu quero dizer, para você não se preocupar se o seu externo hoje não está como você gostaria. Se o seu externo hoje não está da forma que lhe agrada. Não falo fisicamente, falo a sua vida de modo geral, externamente está ruim. As coisas não têm dado certo. Aparentemente, todo mundo vê que algo está fora do lugar. E isso te entristece de forma grandiosa. Só que é muito mais importante que você procure trazer a presença do Eterno para dentro de si, para que você possa oferecer a sua adoração a Ele, porque o templo era para quê? Para adoração. Então, se ele só poderia ser inaugurado quando a presença do Eterno lá estivesse representada. Então, sem adoração, sem a presença dele, não existia a prática de comunhão com Deus. Então, não se preocupe se sua vida hoje, externamente, não esteja dentro daquilo que você planejou. Claro que você tem que lutar para colocar tudo em ordem. Só que o principal é a Arca da Aliança, é a Shekinah, é Deus, é a presença dele dentro de você. Para que você possa ter essa comunhão e o templo que é você ser inaugurado. Dentro dessa arca, nós sabemos que existia a vara de Arão que floresceu no deserto, existia uma porção do maná que desceu do céu, mas existia também as pedras com os mandamentos, as duas pedras. Se o mandamento não é importante, se a Torá não é importante, por que então ela estava guardada dentro daquilo que simbolizava a presença do Eterno? Por que essas pedras não estavam do lado de fora, expostas, para que todos pudessem ver? Porque faz parte da composição da presença de Deus o respeito àquilo que Ele disse, a reverência à Torá, a reverência aos seus mandamentos. Então, claro, você não vai conseguir cumprir todos, mas aqueles ou aquelas mitzvot que é para você cumprir, você tem que cumprir. Aqui não der, a graça dele vai te alcançar, a misericórdia dele vai te alcançar, e tudo ficará bem. Mas é importante que você entenda que nessa simbologia, nessa composição da simbologia do Eterno, está também o respeito às suas ordenanças, aos seus mandamentos, à Torá. Quando então, respeitado esses pontos,
a presença do Eterno colocada dentro do templo, começa-se então todas as atividades espirituais relacionadas à adoração ao Eterno. O que eu quero dizer para você, e eu parto para a conclusão, é que não desista de buscar sempre a presença, atrair a presença do Eterno para você. Ontem aqui, eu conversava com um dos nossos irmãos, e nós comentávamos como nós sentimos a presença do Eterno aqui ontem, de forma gloriosa. Confesso a vocês que há algum tempo já que eu já não sentia. Porque é engano, tentam te enganar e levar para o emocional, dizendo que você tem que sentir a presença de Deus todos os dias, todos os cultos, todos os serviços. Isso não é verdade. Tem dia que você não vai sentir, mas isso não quer dizer que Ele não esteja no ambiente. Tem dia que o teu coração machucado, a luta da tua vida, vai fazer você esfriar, mas a presença dEle estará atrás do véu, estará no templo. Essa é uma palavra de conforto para você nessa noite. Continue acreditando, continue se esforçando. Você pode perder tudo, você só não pode perder a Shekinah, a presença do Eterno. Estava tudo pronto no templo para o início das atividades, mas elas só deram início quando a presença de Deus estava no recinto. Porque caso não estivesse, as paredes adornadas, todo o ouro, todo o bronze, toda a preciosidade do templo era em vão, sem a presença dEle. Então, olhando para você hoje, pode estar, as coisas não estarem conforme você gostaria, mas é importante que você continue buscando e valorizando mais do que tudo a presença do Eterno. E essa presença está condicionada a uma vida de respeito à sua palavra, a uma vida de reverência, uma vida de separação, a uma vida de persistência espiritual, para que nós possamos a cada dia, mesmo nas nossas dificuldades, caminharmos rumo à sua santa e poderosa presença. É interessante que o templo, quando ele é inaugurado, o Eterno aparece diante dos sacrifícios que foram feitos, diante da sua arca que lá estava, e os sacrifícios eram tantos que o texto relata que não tinha como contar, numerar, de tantos animais que eram sacrificados, de tanta oferta que o povo trazia. E o Eterno disse que toda oração que se fizesse naquele lugar, Ele escutaria. E a oração seria escutada porque a presença dEle estava lá. A oração não era escutada porque o templo era magnífico. A oração era escutada porque existia a presença dEle lá e um povo que reconhecia essa presença. Tanto é que o templo foi destruído e ficou um pedacinho dele hoje, que é o Muro das Lamentações lá em Jerusalém. E pessoas do mundo inteiro vão naquele muro orar, colocar os seus pedidos de orações, porque a palavra de Deus, ela não caiu, e toda oração feita, o Senhor escuta naquele lugar. Se nós não temos o templo, se nós não temos um muro, nós temos o Deus do muro. Se nós não temos o templo mais construído, nós temos o Deus do templo, que está aqui em nosso meio. Então, abra o teu coração para Ele neste momento. Eleva o teu pensamento a Ele. E fale com o Eterno neste momento. Jacques.